Vamos aqui tentar mais uma vez esperar o Juan aparecer, que às vezes acontecem esses problemas técnicos. Mas rezem aí para que tudo dê certo nessa nossa live. O Juan aqui já entrou, mandou o convite. Desde já sejam bem-vindos. E agora? Ah, Agora sim. agora sim. Meu irmão, uma boa tarde. Boa tarde. Olha, antes de mais nada, quero agradecer o Jefferson pela oportunidade, tá? Pedir desculpas pelo atraso, né? Já para quem não sabe, já tem um tempinho que o Jefferson vem pedindo para fazermos essa live, mas a correria do meu trabalho, enfim, é bem complicado. E só agora, depois de muito tempo, que nós conseguimos aí conciliar para estarmos fazendo essa live. Eu tive que vir. Você disse que estava tendo problemas técnicos. Eu tive problemas aqui não técnicos. Eu precisei vir para o quarto para conseguir fazer a live, porque parece que a vizinhança, alguém deve estar fazendo aniversário, e a vizinhança aqui no meu bairro tá em polvorosa, cara. Tá uma festa que da sala não tá dando para escutar a TV, só para você ter uma ideia de como a situação está. Mas aí corri aqui para o quarto, eu falei, bem, acho que no quarto vai ser mais tranquilo e vamos Mas conseguir enfim, fazer essa live. Juan, meu irmão, seja muito Enfim, bem-vindo. Depois de tanto tempo, depois de tantos contratempos, sim, sim, enfim, pois é, estamos aqui. com certeza. Então, seja muito bem-vindo. Vou fazer uma pequena e rápida apresentação do Juan. Ele nasceu lá no Rio de Janeiro, Cariocas. Eu só não me recordo a cidade. Nasci no Rio de Janeiro mesmo. Aham. O Juan Próprio, pertenceu à Assembleia de Deus e se converteu no ano de isso. 2016, ou seja, 4 anos de conversão. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo, fique à vontade. O testemunho do Juan está lá no nosso site também. Depois vocês podem entrar lá no nosso site. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, é o título. Certo. Fique à vontade. Ok, vamos lá. Por onde que eu começo? Você já me apresentou, né? Eu me chamo Juan Fernando, sou carioca, nascido na cidade do Rio de Janeiro. Venho de uma família católica, né? Eu vou E sair, mas eu hoje, já volto. Rapidinho, pode continuar, eu já volto. perfeito. Então, pessoal, vamos lá, por partes. Quero pedir desculpas, é a primeira vez que eu faço uma live na minha vida, então, aliás, participo de uma live na minha vida, então peço já, desde já, desculpa por quaisquer erros. A minha história é o seguinte: eu sou carioca, nascido em 93, vindo de uma família de católicos não praticantes, tá? Minha família era católica não praticante. Era tão não praticante que eu fui batizado como cristão ortodoxo antioqueno, por algum motivo que até hoje ninguém da minha família sabe explicar. Eu fui batizado como ortodoxo, talvez pelo fato que na época, porque eu nasci na cidade do Rio de Janeiro e logo depois nos mudamos para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Quem conhece o Rio de Janeiro, mais ou menos que a maior parte do pessoal se muda mesmo para a Baixada. E lá na Baixada Fluminense eu fui batizado como cristão ortodoxo e ao que parece lá não havia nenhuma paróquia católica próxima do nosso bairro lá, bairro de Jardim Anhangá. Mas apenas fui batizado como cristão ortodoxo, logo em seguida houve um processo, digamos, de conversão dos meus familiares ao protestantismo, ao pentecostalismo, para ser exato. Os meus parentes começaram a se tornar evangélicos, né, protestantes, pentecostais, da Assembleia de Deus, e eu recordo que com 6 anos de idade eu já frequentava a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no distrito de Xerém, na cidade do Duque de Caxias.
passei minha infância. E foi assim até os meus 11, 12 anos, se eu não me engano, quando nos mudamos para Angra dos Reis, permanecendo pentecostal, toda a minha família. Depois alguns descambaram para a Igreja Batista. Mas por que que Angra dos Reis tem essa importância na situação? Porque em Duque de Caxias eu não tive qualquer contato mínimo com nenhuma igreja católica, com nenhuma paróquia católica, entendeu? Com nenhuma paróquia católica. E esse contato, digamos assim, visível, ele vai ocorrer em Angra dos Reis. O primeiro baque que eu tomei ao chegar em Angra dos Reis, Angra dos Reis é uma cidade histórica, uma das cidades mais antigas do estado do Rio de Janeiro e uma das mais antigas do nosso país, né? Ao chegar em Angra dos Reis, uma coisa que me assustou foi o número de igrejas católicas. Isso não existia em Duque de Caxias. Aliás, eu arrisco dizer que até hoje, igrejas históricas católicas não existem. E isso já foi um espanto, né? O segundo espanto que eu tive foi a primeira Páscoa que eu passei em Angra dos Reis. E eu vi pela primeira vez na minha vida uma procissão católica, entendeu? E eu vim de um meio que nós tínhamos um desprezo muito grande por qualquer coisa que fosse ligada ao catolicismo. Ao ver aquelas procissões de Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, eu me irritava. Eu era um pré-adolescente, tá? Eu era um pré-adolescente, eu tinha um desprezo tremendo por tudo aquilo. Me irritava muito, apesar de gostar de morar em Angra dos Reis. Eu falava isso, inclusive, para os meus familiares. A parte que mais me irrita é esse número de igrejas católicas por aqui. Essa tradição católica que é muito presa à cidade, é unida, aliás, à cidade, né? Ao contrário, a cidade é unida à tradição católica. Mas foi assim, continuei como membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Angra dos Reis, e já ali por volta do período do Centenário das Assembleias de Deus, eu sempre fui uma pessoa muito interessada por história, né? E eu comecei a questionar alguns membros, colegas, irmãos, né, protestantes pentecostais, sobre a história da Igreja Assembleia de Deus, porque eu me dei conta que até então falava-se muito, lia-se muito a Bíblia e tal, tinha-se inúmeros cultos, até hoje a Assembleia de Deus é assim, mas em momento algum ninguém falava sobre como ocorreu o processo da chegada do pentecostalismo no Brasil, o nascimento do como é que veio? E falava, um ou outro pastor falava, veio do Wingren e do Berg, tá, mas quem foram eles? Foram os missionários, tá, missionários de onde? Mas o que eles acreditavam? Como é que se deu esse processo? Aí eu lembro que uma vez eu cheguei até a receber uma crítica de um certo professor de escola bíblica dominical, falando, não, esse tipo de coisa não é muito interessante, você tem que focar na Bíblia. Eu disse, não, tudo bem, mas eu tenho o direito de saber, tudo bem, eu quase falei o nome até quase cometi um equívoco, né? Questão de ética não se deve falar. Mas eu cheguei para ele e disse, não, tudo bem, professor, mas eu acho que nós estamos no período do centenário das Assembleias de Deus no Brasil. Eu acho que o mínimo que nós devíamos saber, tentar, era entender, até para defender a Assembleia de Deus. Não, isso não é necessário, só a Bíblia basta. Eu achei aquilo estranho. Então, só recapitulando aqui para o pessoal entender, quer dizer que durante toda a sua infância e adolescência, entrando num período aí na fase adulta, você ignorava toda a história protestante por trás. Simplesmente nasceu ali, sua família fez transições para diversas igrejas e nunca havia interiormente pensado, por que eu sou assembleiano? Sim, é exatamente isso. Tipo, eu não
doutrinas. É uma coisa que eu achei, hoje eu acho muito curioso. O fato de a Assembleia de Deus e o pentecostalismo em si, e o neopentecostalismo também, tá? Que é fruto do pentecostalismo, eles não, eles não procuram nenhuma assim, defesa de uma doutrina, uma formação doutrinal. Não existe isso, de fato. Entendeu? Não existe um credo, sabe? Não existe um credo pentecostal, como, por exemplo, existe no luterano, como existe no presbiteriano. Não existe isso no meio pentecostal. E até então também não sabia nem o que era credo, né? E aquilo me chamou a atenção, o fato de, bem, nós estamos no centenário das Assembleias de Deus e ninguém quer falar sobre a história das Assembleias de Deus. E foi daí que começou o meu interesse por tentar entender a história das Assembleias de Deus, entendeu? E tentar descobrir essa tradição pentecostal, que eu achava que existia uma tradição pentecostal, compreende? Então começa aí o meu processo de busca de compreender a história. Tudo começa pela história, entendeu? E foi pesquisando, e quanto mais eu batia, quanto mais eu procurava, quanto mais eu falava com pastores evangélicos do meio pentecostal, do meio pentecostal, mais perdido eu ainda ficava, porque quando um falava uma coisa, outro falava outra totalmente diferente, e na maioria das vezes as pessoas, os próprios pastores não sabiam, entendeu? Tive muitos pastores amigos que disseram para mim, olha, sinceramente, o Juan, algo que nós não nos preocupamos muito. E, para ser sincero, eu nunca parei para pensar como é que se deu a formação das Assembleias de Deus. Como é que se deu a formação do pentecostalismo. Como é que se deu a formação do pensamento pentecostal, da teologia pentecostal. Nunca parei para pensar nesse ponto, sabe? E aquilo me espantou. As Assembleias de Deus, o conjunto de Assembleias de Deus, é a igreja que tem mais fiéis no Brasil. Tá? E o fato de essas pessoas elas não terem nenhum norte, nenhuma base, faz com que seja possível você acreditar em qualquer coisa, defender qualquer coisa, e se dizer pentecostal e está tudo bem. Tá entendendo? E Tudo foi era isso que baseado na interpretação bíblica de cada um. Exatamente. E foi isso que eu vi muitas das vezes acontecendo. Entendeu? Foi isso que eu vi muitas das vezes acontecendo, esse tipo de confusão. Né? E isso, inclusive, causava divisões no próprio meio pentecostal. Não é à toa que na Assembleia de Deus existam diversas igrejas, diversas diretrizes diferentes, e todas se dizendo pentecostal, todas se dizendo Assembleia de Deus, sendo que em muitos casos ali, muitas igrejas não têm qualquer tipo de comunhão com outras igrejas que também se dizem Assembleia de Deus, que também se dizem pentecostais. Mas, seguindo a história, continuei procurando, pesquisando sobre a história do pentecostalismo, e percebi que, para entender o pentecostalismo, eu precisaria entender o que foi, de fato, a reforma protestante. Entendeu? E daí eu comecei a cair para outros nichos, né? Desse movimento que foi a chamada Reforma Protestante, né? Comecei a tentar compreender o que de fato foi, como que aconteceu, os motivos pelos quais todos esses episódios vieram à tona e tal. E quanto mais eu pesquisava, mais eu via uma... Eu posso resumir, o Jefferson, numa única palavra: ruptura. É curioso isso, não há uma continuidade, sabe? É sempre mais ou menos assim: aqui eu discordo de você, você discorda de mim, a gente rompe e aqui eu crio algo novo. Eu, Juan Fernando, discordei de você, vou criar algo novo, completamente diferente de você, mas é claro que eu vou levar comigo muita coisa que eu aprendi com você, na minha convivência com você, mas eu vou criar algo novo, entendeu? Mas eu vou criar algo novo. E aí nasce uma nova igreja.
É assim que nasce um novo movimento. E eu fui percebendo isso daí. E aí você vê a Assembleia de Deus, e da Assembleia de Deus sai o neopentecostalismo, e do neopentecostalismo, pode ter certeza, vão sair outras igrejas. Entendeu? Essa coisa É não vai parar, claro, não, de universal do e é reino de Deus. claro, já, já saíram outras coisas, a começar dos desigrejados. Muitas Sim, pessoas desigrejadas. Então, por sim, exemplo, o censo de 10 anos atrás dos desigrejados era 1 milhão. 1 milhão de desigrejados. 10 anos depois, em 2020, já são mais de 8 milhões de desigrejados. nossa. Então, eu também tive contato com essas pessoas, eu não digo desigrejados de fato. Hoje, muitos são desigrejados. É curioso, eu convivi com jovens da Assembleia de Deus, e que hoje eu recentemente tive notícias que muitos se tornaram desigrejados, muitos se tornaram desigrejados e tal. E já naquela época havia um questionamento, entendeu? Havia um questionamento a respeito de certas, digamos, práticas na Assembleia de Deus que havia uma discordância, porque muitos diziam, inclusive muitos colegas meus, até mais, eu digo até mais conhecedores do que eu naquela época, diziam, poxa, mas por que na igreja metodista é assim, na nossa igreja é assado, e ninguém sabe explicar, entendeu? Ninguém sabe explicar. E muitas das vezes certas escolas bíblicas dominical se tornavam verdadeiros debates, entendeu? Verdadeiros debates e que, no fundo, não dava em nada, porque, na prática, primeiro porque debate em escola bíblica dominical é coisa rara, mas às vezes acontecia quando um jovem problemático, digamos assim, começava a questionar certas diretrizes e tal. E, eu lembro uma vez, inclusive, de uma confusão que deu justamente por isso. Porque, em determinado momento, um jovem chegou para o professor e falou: tá, mas o senhor se baseia nisso daí, o senhor se baseia em quê para determinado ponto de vista? Ah, eu me baseio na Bíblia. Aí esse jovem, tá, mas o Batista também se baseia na Bíblia e pensa completamente diferente do Senhor. Travou o professor na hora, sabe? O professor travou, ficou olhando para a cara dele, tipo, faz sentido. Entendeu? Qualquer um pode pegar a Bíblia e a partir de um determinado texto, isolando, entendeu? Tirando ele do contexto, eu posso fazer o que eu quiser, compreende? Então, tipo, era esses problemas que os jovens da Assembleia de Deus já estavam encontrando, já estavam questionando a, digamos assim, a hierarquia da Assembleia de Deus, que não há de fato uma hierarquia, né? E quando acontece discussões, acaba ocorrendo o que eu falei da ruptura, e já vinham questionando esse tipo, certas incoerências, né? E quanto mais eu ia pesquisando sobre a história da Reforma Protestante, as diferenças, as divisões, eu mais ainda me espantava, entendeu? Eu ficava cada vez mais espantado, porque aquilo não fazia sentido. Chega um momento, o Jefferson, que você para e fala, cara, isso não faz sentido. Não faz sentido. Tipo, do ponto de vista lógico, não faz sentido que cada um pegue um texto fora do contexto e crie uma igreja baseado nisso, e aí vai outro e cria outra igreja, e daqui a pouco está tudo certo. E as pessoas, não, não. E uma coisa que me espanta, muitas das vezes, ver pessoas dizendo, como eu via já naquela época, não, mas o metodista ele crê diferente do batista, que crê diferente da gente, e nós cremos diferente do presbiteriano, mas o importante é que somos todos cristãos, que amamos a Deus e tal. E aí uma vez eu falei até para isso para um parente, eu falei, não, mas se esse é o problema, qual é o problema então com os católicos? Já que toda a igreja é válida, como você está dizendo, então não há problema nenhum. Não, mas o católico é diferente. Eu disse, por quê? Não, porque é diferente.
Juan, cortou aqui só um pouquinho. Quando você. E Peraí, agora para gente, você tá que cortou. travando. Juan, travou só um pouquinho. Travou na parte que você falou com seu parente qual era o problema em ser católico. Ou melhor, Sim. em ter os católicos como irmãos também. Qual foi o E que foi que ele disse? retomando esse ponto, uma vez um parente meu conversando comigo falou: não, mas que eu já vinha conversando sobre essas diferenças e esse espanto que eu estava tendo. E um parente falou: não, mas olha, o importante é que todos nós servimos ao mesmo Deus. O metodista, ele crê numa coisa, ele diverge do batista. E o batista diverge de nós, assembleanos pentecostais, o batista tradicional, né? Sobre questões de batismo com o Espírito Santo e tal, que esse é um outro ponto que, enfim. E nós discordamos, por exemplo, dos presbiterianos, mas nós todos somos cristãos e amamos o mesmo Deus. Então, não há por que ficar pesquisando essas coisas e tal. Aí eu dei uma provocada. Meio que, e eu juro para você, não passava pela minha cabeça nada referente a catolicismo, tá? Porque nessa época eu não tinha assim nenhuma noção, para ser sincero, eu não tinha nenhuma noção, não me via como católico, sinceramente. Na verdade, tudo que eu estava querendo era descobrir, tentar entender a formação do pentecostalismo, apenas isso, entendeu? Mas eu dei uma provocada e falei: ah, então sendo assim, não há problema nenhum. Então nós podemos chamar os católicos de irmãos nossos. Então eles creem em Deus também, eles se dizem cristãos também. E aí meu parente chegou e falou: não, mas aí não dá, não, é diferente, é diferente. Católico não. Eu disse: tá, então irmãos são só tipo, o metodista crê totalmente diferente de você. O batista crê totalmente diferente de você. O presbiteriano crê totalmente diferente de você. Mas somos todos irmãos aqui porque somos. Ah, nos dizemos cristãos e somos protestantes e o católico não é irmão. Então, no caso, baseado em quê? Não, não. Aí foi que falaram para mim: não, olha, você está questionando demais. Tem certos questionamentos que podem fazer você perder a fé. Tem certos questionamentos que podem fazer você perder a fé. E eu aconselho você a parar um pouco com essas pesquisas e tal. A coisa você está indo longe demais com isso daí. Eles nem faziam ideia onde eu ia, nem eu, sinceramente, fazia ideia o caminho que o resultado dessa pesquisa toda, né? Mas aí sim, fui servir o Colégio Naval, a Marinha, né? Servi no Colégio Naval, no quartel, em Angra dos Reis, passei 2 anos lá. Saindo de lá, ainda lá comecei a namorar minha esposa, né? Que hoje é minha esposa. Saindo de lá, passo um tempo, nos casamos, tá? E eu continuava como pentecostal, protestante pentecostal. Esse no período do quartel foi um período que eu dei uma segurada em matéria de pesquisas e tal, inclusive porque era muito corrido, então não tinha tempo para continuar pesquisando sobre esse assunto, então meio que deixei em stand-by, digamos assim. Mas saindo do quartel, retomei a pesquisa e tal. Todo ano nós tínhamos, e foi aí que nós começamos. Aí teve um movimento na internet de comemorar a reforma protestante. Isso começou a criar. Para você ter uma ideia, até um pouco antes, pelo menos no meio pentecostal, ninguém nem sabia direito o que era a reforma protestante. Não que saibam agora, tá? Mas as pessoas não sabiam. Tipo, o 31 de agosto era uma data como qualquer outra. Eu acho que muito disso veio com a internet, sabe? No meio pentecostal, eu não posso falar assim por todos os meios do protestantismo, que é uma coisa muito
é uma coisa enorme, com diferentes pontos de vista, com diferentes modos de vida, enfim, eu falo tal. O que eu até pouco tempo que eu tenho contato com alguns pentecostais ainda, inclusive da família da minha esposa, falta um sentido, sabe? Falta um norte, falta uma tradição, como eu coloquei no texto do, do, do meu testemunho. Eu sou muito melhor escrevendo do que falando, mas falta uma tradição, um norte, um sentido da coisa. Eu vejo isso nos pentecostais com quem eu converso, eu percebo isso daí. E isso não era muito diferente naquela época. Mas aí, com o advento das redes sociais, as pessoas começaram a descobrir, olha, tem um 31, tem o dia 31, que é o aniversário da Reforma Protestante. E aí muitos pentecostais começaram a tentar entender o que foi a Reforma Protestante. Antes disso, eu não lembro em momento algum de qualquer pastor mencionando reforma, pastor pentecostal, falo, mencionando reforma protestante ou comemoração de reforma protestante. Isso não havia no meio pentecostal, entendeu? Isso não existia no meio pentecostal. Isso daí vem da internet para cá, com o advento principalmente do senhor Facebook, para cá é que os pentecostais começaram a ter mais informações a respeito disso, da maneira deles, né, do modo deles, e começaram a ter mais informações, e aí sim começaram a tentar entender o que era a Reforma Protestante, quem foi Lutero, quem foi Calvino, e aí entra o ponto interessante disso tudo. Porque eu já casado, né, já tinha saído do quartel, já estava casado, e eu continuando a pesquisa, já, assim como muitos jovens pentecostais já saturados, porque a questão, quando se fala assim, dá a impressão que era somente a questão da história por si só. Ah, como é que foi formado o pentecostalismo? Mas não era apenas isso. Resume-se também ao cansaço que muitos pentecostais até hoje têm do que o pentecostalismo vem se tornando, né? Aliás, o pentecostalismo sempre foi, mas agora está cada vez mais escancarado. Quando se falta uma unidade, quando se falta uma unidade, quando se falta uma base, quando falta uma base para uma instituição, no caso, uma igreja e tal, a tendência é acontecer de novo aquela palavrinha, ruptura, entendeu? E no meio pentecostal, como não há, como não há nenhum tipo de base estrutural teológica, por mais que eles digam que há, não há, tá? Não há. Isso é uma realidade e que qualquer jovem pentecostal minimamente sério ele vai confirmar para você. E não é à toa que aí surgiu nesse interim das redes sociais, com a vinda do conhecimento básico sobre a reforma protestante, segundo o ponto de vista do protestante, né? Claro, vale ressaltar, é que aí muitos foram conhecer Lutero e muitos foram conhecer principalmente Calvino. Hoje, o meio pentecostal, e qualquer pentecostal sério que assista essa live, que veja esse vídeo depois, ele vai concordar comigo, o meio pentecostal está repleto de jovens neocalvinistas no meio pentecostal. Porque se cansaram dos mesmos sermões cheios de gritos, cheios de emocionalismos do meio pentecostal, e a falta de solidez nos sermões pentecostais é algo, nossa, gritante. Às vezes eu paro, sem querer fugir do assunto, Jefferson, mas às vezes eu paro, uns tempos eu estava numa missa e eu parei para assistir, durante o sermão, um determinado padre aqui de Ubatuba dando sermão, e minha cabeça foi longe. Eu falei, nossa, cara, tanto tempo longe da Igreja Católica, tantas igrejas católicas por aí, um sermão maravilhoso,
eu cheguei, para ser sincero, meus olhos encheram de água naquele momento, porque eu comecei a lembrar do passado, sabe? De vários e vários domingos que eu, sinceramente, eu confesso, eu acho que eu escrevi isso no testemunho, eu ia me arrastando para a igreja, mais por amor a Deus, na igreja evangélica, no caso, mais por amor a Deus, entendeu? E por responsabilidade, o senso de responsabilidade, porque eu tinha alguns cargos no meio, na igreja que eu frequentava, em Angra dos Reis, entendeu? Mais pelo senso de responsabilidade por amor a Deus do que por qualquer coisa, porque a vontade era zero. Eu já sabia o que seria falado, eu já sabia, eu já tinha na mente até os gritos que seriam dados nos púlpitos, as músicas que seriam cantadas, aquela mesma coisa que Deus vai te dar vitória, Deus vai mudar a tua vida, você nasceu para ser feliz. Nossa, é uma coisa. Hoje, curiosamente, de tanto conversar com a minha esposa, que ainda é protestante, ela mesma ela tem pavor desse tipo de canção. Ela tem pavor, pavor, pavor. Porque cansa, cara. Cansa, cansa. E muitos jovens pentecostais começaram a se cansar dessa coisa líquida, desse sermão extremamente sentimental do meio pentecostal. E começaram a estudar outros meios da reforma, como foi no caso do calvinismo. E aí tem uma figura muito importante, que foi importante para mim também, no meio protestante brasileiro, que foi senhor reverendo Augusto Nicodemos. Eu brinco direto com muita gente e falo que se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente o reverendo Augusto Nicodemos, eu vou agradecer a ele e vou falar, olha, o senhor foi o pontapé inicial para a minha conversão à fé católica. Glória a Deus. É claro que vai pirar, mas é curioso isso, porque, assim, e é uma pessoa completamente, assim, oposta a qualquer tipo de contato com a fé católica, o Augusto Nicodemos. Mas ele foi uma base, porque ele, tipo, nós, jovens pentecostais, nós tínhamos muita, eu não diria revolta, mas eu diria assim, me falta a Sede, palavra. talvez. Tipo, muitos jovens, eles estavam revoltados com aquilo que eles viam, aliás, com aquilo que eles não viam na igreja evangélica, naqueles sermões completamente sentimentais, sem qualquer tipo de estrutura, sem qualquer tipo de base, entendeu? Simplesmente, às vezes dava a impressão, sinceramente, Jefferson, dava a impressão que o pastor que ia trazer, tinha exceções, tá? Eu tive um pastor muito diferente, um dos poucos, tá? Que foi em Angra dos Reis, né? Justamente nessa igreja aí, essa última igreja antes de me tornar católico, e depois ele foi para Minas Gerais. Eu tenho uma consideração enorme por esse pastor, por questão de ética, eu não vou citar o nome dele, mas com exceção dele, de um ou outro, em geral, dava a impressão muitas das vezes que o pastor ou quem ia pregar simplesmente trazia a Bíblia, abria em qualquer canto, abria em qualquer livro, qualquer capítulo, pegava um texto isolado qualquer, lia e fazia o sermão dali. Dava a impressão, sinceramente, ele não tinha qualquer, assim, muitos pregadores pentecostais iam assim, nesse toque aí de boiada, sabe? E os jovens pentecostais, eles estavam muito revoltados com esse tipo de coisa, só que eles não sabiam exatamente com o que, de fato, eles estavam revoltados. E aí surge na internet, eles já existiam, obviamente, mas por falta. A internet, na verdade, ela ajudou muito a disseminar isso. Surge no meio da internet, né, no meio protestante, Juan, o senhor. travou aqui um pouquinho. Certo. Onde? Eu acho que se você retomar, surgiu alguma coisa na internet. Sim, como eu dizia, até então os jovens pentecostais eles estavam meio que a ver navios nessa situação. Eles estavam revoltados, nós, né, porque eu fazia parte desse meio,
estávamos revoltados com as coisas que aconteciam no meio pentecostal, estávamos revoltados com as coisas que aconteciam no meio pentecostal, estávamos revoltados com esses sermões completamente líquidos, vai, eu vou usar esse termo, sem solidez nenhuma, mas nós não sabíamos exatamente como basear nossas críticas a respeito disso daí. E aí surge na internet, é claro que ele já tinha um trabalho muito antigo, só que os jovens pentecostais não tinham acesso a isso, foi graças à internet e o senhor Facebook que facilitou, surge o senhor Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos. O sermão, os sermões, aliás, do Augusto Nicodemos é completamente diferente de qualquer pastor pentecostal, certo? Pentecostais, porque você via alguém ali, um pastor evangélico, que falava de filosofia, que falava de história, da formação do cristianismo e tal, que falava de história, e que tinha um sermão bem quadrado, entendeu? Um sermão bem organizado, sem gritos, sem gritaria, sem balbúrdia, sem sentimentalismo qualquer, entendeu? E isso foi muito importante porque os jovens pentecostais começaram a ver e dizer, não, nós queremos isso daí. Por que isso não existe nas igrejas evangélicas? Por que isso não existe nas igrejas pentecostais? Entendeu? E foi daí que começou as pessoas. Aí foi justamente nesse meio que muitos jovens começaram a aderir ao calvinismo, tá? Porque Augusto Nicodemos ele ainda uma porta de entrada para o evangélico brasileiro, o jovem evangélico brasileiro, ao calvinismo, tá? Ele e um outro pastor que eu me esqueci o Marco nome, ele é da Granconato. Granconato, sim, e o senhor Granconato. Só que o Granconato ele é mais, digamos, a forma dele falar é tão radical que ele assusta muitas pessoas que não são do meio e que param para ouvi-lo. O Augusto Nicodemos não, ele já chega, não, senta aqui, deixa eu te explicar. Olha, isso aqui é assim, aquilo ali é assado, que não sei o quê, e vai envolvendo você. Só que é tipo, ele foi explicando o que era calvinismo e eu fui ler o que era o calvinismo. Augusto Nicodemos está de nota 10, é um excelente professor, tá? Como professor ele é excelente, como propagandista também, mas isso não, sinceramente, não parece ter muita lógica. O que me matou mais, o que me quebrou, não matou, o que quebrou mais foi a questão da predestinação, né? Que eles enfatizam demais. Eu me espantei porque eu nunca tinha visto nada a respeito disso, em nenhum sermão pentecostal que fosse, entendeu? Mas eu, sinceramente, eu não conseguia ver muita lógica naquilo. Mas o Augusto Nicodemos ele serviu, porque eu comecei a perceber, a partir dali, dos sermões de Augusto Nicodemos, que a igreja cristã, a convivência das igrejas cristãs, ela não era aquilo que o pentecostalismo era, entendeu? E uma coisa que ele falou que me deu um alerta total, digamos assim, quando em determinado sermão, e eu já estava assistindo vários sermões já, de algum tempo já, nesse meu período logo que eu casei, do Augusto Nicodemos, ele falou, olha, o pentecostalismo não é reconhecido, não é nem sequer reconhecido pelos protestantes históricos como um movimento de fato da reforma protestante. Tá? Ele é uma anarquia, ele é algo que simplesmente saiu e não tem nada a ver com o protestantismo de fato histórico. O pentecostalismo ele beira a heresia muitas das vezes. E foi dali que eu parei para perceber que sim, que
foi dali eu tive a certeza que o protestantismo era essa série de rupturas. E o pentecostalismo era uma grande ruptura que havia ocorrido lá atrás, entendeu? E logo veio na minha mente, bem, se o pentecostalismo é uma ruptura, quem garante que o calvinismo também não é uma ruptura? Entendeu? Consequência lógica. Exatamente. Porque ele fala, não, porque é uma ruptura que não sei o que. Tá, mas calma aí, ele veio, o pentecostalismo veio de onde? Ah, veio de determinada igreja X. Tá, e essa igreja X veio de onde? Ah, veio de determinada igreja Y. Tá, e essa igreja Y veio de onde? Ah, veio do calvinismo. Opa! Tá, e o calvinismo veio de onde? É ruptura atrás de ruptura, ruptura atrás de ruptura, sabe? E para não me alongar muito, nesse interim já cansado, né? Estudando sobre a igreja luterana, chegando já na igreja luterana, eu comecei a perceber que a própria igreja luterana ela tem uma ruptura, né? Uma ruptura séria no meio, inclusive, doutrinário dela. Né? E aí eu vi, bem, se a igreja mãe da Reforma Protestante, ela, por si só, ela já é uma igreja que sofreu uma ruptura séria, o que esperar das igrejas que são filhas dessa igreja? É ruptura atrás de ruptura. É um processo sem fim, sabe? É um processo sem fim. Então, e aí é nesse meio que eu comecei a pensar, bem, eu já consegui compreender que o protestantismo é uma série de rupturas atrás uma da outra, certo? É uma série de rupturas atrás uma da outra. Isso daí eu só vou entender depois que eu me torno católico, mas naquela época eu já sentia que faltava alguma coisa, sabe? Como eu cheguei a comentar com um colega meu, muitas das vezes dá a impressão que as igrejas não passam de uma instituição como um mercado, como qualquer outra instituição. Entendeu? Porque eu vi assim, qualquer um podia pegar um CNPJ, no caso do Brasil, qualquer um podia pegar, pedir um CNPJ e abrir uma igreja, entendeu? E abrir uma igreja. Então, assim, isso para mim era aterrador, porque isso significava que até eu mesmo, sem qualquer base, podia abrir uma igreja para mim, tá entendendo? E dependendo da situação, poderia até fazer sucesso, tá? E essa ideia de que, não, mas importante é amar Jesus, desculpa, mas não cola. Já não colava naquela altura do campeonato, para mim, pelo menos. E é nesse meio que surge aquilo que você falou dos desigrejados. Porque muitos, vendo essas rupturas todas, Jefferson, começaram a perceber, bem, então Cristo não está nessas igrejas. Está onde? Está dentro de nós. Então vamos seguir nosso próprio caminho sem apoio de igreja alguma. Não é necessário isso. Vamos nos tornar desigrejados. É assim que começa a crescer o movimento desigrejado. Porque os evangélicos desigrejados, os protestantes desigrejados, eles começam a se revoltar com as estruturas e as rupturas do meio protestante, das igrejas protestantes, sabe? E eles percebem que eles estão sozinhos. A verdade é essa. As pessoas percebem, dá a impressão assim, não existe uma igreja visível, entendeu? Estamos sozinhos. Então vamos seguir nosso próprio caminho, sem ter que dar satisfação a pastor algum. Só que eles não conseguem olhar além do rio, entendeu? Eles não conseguem olhar para a igreja. E foi aí que, nesse ponto, que eu entendi, eu olhei e disse, bem, eu posso continuar aqui, fingir que isso tudo aí é normal e está tudo bem, continuar como evangélico, ou posso tentar entender, bem, eu já entendi as explicações do meio protestante para a reforma protestante,
mas eu posso, antes disso, tentar, antes de finalizar essa pesquisa, tentar entender o ponto de vista católico. Porque veio à minha mente o seguinte: não adianta nada eu querer entender o que foi a Reforma Protestante sem ouvir o outro lado da história. Eu até então não tinha ouvido o outro lado da história. Entendeu? E foi aí que eu decidi estudar também o que foi a Contra-Reforma, o que era a igreja, porque aí era um processo muito mais longo que eu ainda estou, né? Hoje convertido, graças a Deus, mas ainda estou no processo, como eu falo, estou no processo de conversão, porque foram anos longe da igreja, eu não sabia nem o que era uma missa, né? Nunca tinha frequentado, nunca tinha colocado os pés numa igreja católica. Eu fui batizado numa igreja ortodoxa antioquena quando eu era pequenininho, criança, e até então nunca tinha colocado meus pés numa igreja católica. Aquela altura do campeonato. E aí eu pensei, bem, eu preciso tentar entender quais são as respostas da igreja católica para tudo isso aí. Entendeu? E aí, como eu disse, eu não tinha qualquer ideia do que era de fato a fé católica. Eu falei, bem, eu vou ter que começar do básico, para tentar entender pelo menos a base, tentar entender pelo menos o início de tudo. Porque não adianta eu me aprofundar, pegar um monte de livro sobre história da Igreja Católica ou doutrina, e que eu vou me perder. Então vamos por base. E aí eu fui no senhor YouTube, né, procurar algum nome interessante do meio católico que pudesse tipo, ser um ponto de partida, digamos assim, né? Para eu entender e começar a minha pesquisa. E aí, dando uma olhada no YouTube, eu encontrei um certo padre. Ele não é muito conhecido, Careca. parece que está fazendo aniversário hoje também. Ele não é muito conhecido, não, tá? A maioria dos católicos nem conhecem ele, dos católicos brasileiros. É um tal de Padre Paulo Ricardo, um carequinha. E, e eu comecei eu vi a página dele no YouTube, eu falei, bem, eu vou começar por esse padre. Foi meio, eu confesso, foi tipo meio que assim, Aleatório. aleatório, exatamente. Foi meio que aleatório. Eu olhei e falei, bem, acho que vai ser esse padre aqui. E foi. E logo de cara, sem brincadeira nenhuma, logo de cara, entre a série de vídeos que tinham, eu não sei se não era época, não, era bem antes do aniversário da Reforma Protestante, eu não sei o porquê, mas um dos vídeos, logo de cara que estavam de frente, assim, no início da página dele no YouTube, era por que não sou protestante? E era uma pergunta, por que não sou protestante? Eu confesso, na hora que eu li aquela frase, algo dentro de mim, sabe? Uma ira cresceu e eu, no fundo, eu, sinceramente não sabia nem bem o porquê, entendeu? Mas eu já me irritei ali. Aí eu olhei e eu falei, bem, se eu quero entender o que é o catolicismo, nada melhor que ouvir logo um vídeo de ataques às igrejas evangélicas, porque esse padre, com certeza, ele vai meter o pau nas igrejas evangélicas. É porque, claro, criado no meio pentecostal, acostumado com sermões de pastores evangélicos pentecostais, metendo o pau na igreja católica, o que você vai imaginar? Que vai ver um sermão de um padre fazendo a mesma coisa, né? E aí, eu fui ver o tal do vídeo, porque não sou protestante. Cada... Você falou alguma coisa? Não. Então, retomando, cada argumento do padre Paulo Ricardo, eu tenho esse vídeo até hoje, inclusive, em pendrive. Cada argumento que o padre Paulo ia colocando sobre a mesa, digamos assim, cada vez que ele colocava algum argumento, eu ia me irritando mais, entendeu? Eu ia me irritando. Só que eu, sinceramente, eu não tinha resposta. E aí me irritava mais ainda, porque tipo, baseando naquilo que eu já conhecia da Reforma Protestante, do que se tornou a Reforma Protestante, porque eu vim lá do fim da linha, digamos assim, lá do pentecostalismo e vim retomando.
retomando, retomando, até chegar ao calvinismo e à igreja luterana. E levando em conta, unindo com aquilo que o padre Paulo Ricardo estava falando, fazia sentido. E era isso que dava uma mistura de ira e medo ao mesmo tempo. Perceber que talvez aquele padre tivesse razão. E eu falei, não é possível. Eu fui assistindo até o final. Em determinado momento, minto, terminou este vídeo e houve outro vídeo logo em seguida que entrou já de automático, né? E eu continuei assistindo, porque aquilo me chamou tanta atenção que eu, mesmo revoltado com o que o padre estava falando, eu reconheci que, de certo modo, ele tinha as suas razões, ainda que não reconhecesse de modo algum, não quisesse aceitar que ele estava certo. Mas eu disse, não, ele tem algumas razões, vai. E eu fui para um segundo vídeo que eu, sinceramente, eu não lembro o nome do vídeo. Mas ele continuando falando. Foi sobre a patrística. Só não vou lembrar o nome do vídeo, mas foi sobre a patrística. E eu nem sabia o que era patrística. E no final deste vídeo, ele falou uma frase que eu até coloquei isso no testemunho, que até hoje eu não esqueço. Olha, é a coisa muito simples. A coisa muito simples. Quer ver um protestante não permanecer protestante? Estude a patrística. Eu, Padre Paulo Ricardo, desafio qualquer protestante estudar de modo sério, de maneira séria a patrística e permanecer protestante. É isso. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Terminou o vídeo assim, tipo... E aquilo, tipo, foi um baque, eu parei. E eu vi aquilo como uma afronta. Eu falei, não, tá bom, eu vou estudar patrística. E ao mesmo tempo Desafio pensando, aceito, seu padre. O senhor está me desafiando, eu vou aceitar o seu desafio. exatamente. Só que aí na mente, ao mesmo tempo que eu falei isso, inclusive eu falei isso para a tela, né? Falei, tá bom, o senhor está me desafiando. Mas ao mesmo tempo veio na mente, tá, mas o que é patrística? Eu nem sabia. E eu falei, tá, vamos lá, vamos pesquisar. Olha, eu nunca, na vida, em poucos meses de leitura de patrística, eu aprendi mais sobre cristianismo, sobre a fé cristã, sobre a Bíblia e sobre a convivência cristã do que todos os meus anos de pentecostal e em todas essas pesquisas, o movimento protestante, a reforma protestante em si. Eu li sobre Justino Marte e de início eu achei estranho algumas explicações dele sobre o culto, porque até então, obviamente, eu não sabia o que era uma missa, né? Eu não tinha frequentado uma missa. E nesse meio, logo mais à frente, quando eu assisti a primeira missa, eu lembrei logo justamente de Justino Marte. Sobre a explicação da ordem no culto, né? E eu fui lendo outro autor que até hoje eu tenho guardado, foi São Cipriano, com um texto A Unidade da Igreja, De Unitatis Ecclesiae. Aquele texto foi um soco no estômago, o Jefferson, porque ele fala justamente da unidade da igreja, e que aí foi que eu entendi o que de fato eu estava buscando esse tempo todinho, nessa pesquisa a respeito do protestantismo, e eu até então só estava encontrando ruptura. Eu não estava buscando a história como eu achava que estava buscando história. Na verdade, tudo que eu estava buscando era unidade. Unidade que não existe no meio protestante. Não existe. Existe Engraçado. Todos esses santos que você acabou de mencionar são anteriores a Constantino. Constantino não fundou a Igreja Católica, como pensam por aí. São Cipriano morreu por volta de 258. São Justino Sim, escreveu todo o ritual da missa no ano 150. sim. Então, e aí o que é mais impressionante é que quando São Cipriano fala da unidade da igreja, ele fala um ponto que confirmou aquilo aquela discussão não, aquela conversa que eu tive com um parente meu, na qual ele fala
É possível uma pessoa que não está em comunhão conosco, que não está em comunhão com a igreja, se dizer parte da igreja? E, sabe, e foi daí que eu percebi, bem, agora eu entendo o que eu estava buscando, que era a esse tempo todinho era a questão da unidade, entendeu? E o que eu via no protestantismo era apenas ruptura. E continuo vendo, né? Ruptura atrás de ruptura. Não há uma unidade, não há uma continuação, entendeu? Não há uma tradição apostólica. Não, não, é só ruptura atrás de ruptura. E ali eu já estava baqueado, né? Ali eu já estava baqueado, só que eu não estava querendo reconhecer que de fato, ah, que de fato tudo aquilo que a resposta estava já clara na minha frente. O protestantismo era uma ruptura, né? Como pela milésima vez estou citando essa palavra, mas como eu disse no início do vídeo, o que eu fui encontrar na história do protestantismo ao pesquisar foi isso, ruptura. O protestantismo era uma ruptura de uma comunhão de fiéis, de uma verdadeira igreja, entendeu? E eu estava pensando dessa maneira sem querer reconhecer que essa igreja era a igreja católica, entendeu? E continuei estudando, continuei estudando, e cada vez que eu lia mais me sentia entregue. Né? Eu posso dizer que eu fui vencido, né? Porque eu não conseguia encontrar argumentos. Eu tentava, eu confesso, eu tentava encontrar argumentos. Porque logo em seguida vinha na minha mente, tá, mas se a Igreja Católica está certa, eu pensava comigo mesmo, se a Igreja Católica está certa, se todos esses santos, escritores e tal estão certos, isso significa que eu estou errado. Se eu estou errado, levando em conta a questão da igreja, toda a reforma protestante está errada. Inclusive a igreja pentecostal, da qual ainda sou membro, da qual ainda faço parte de organizações dentro dela, entendeu? E aí, como é que faz? Porque começou a vir na minha mente, bem, eu posso fingir que nada disso está acontecendo e voltar e, tipo, tá tudo bem. Esquecer que eu pesquisei sobre tudo isso, esquecer o que eu encontrei e tá tudo certo. Bem, eu já tô casado. Olha, cara, eu já tô casado. Eu faço parte do departamento de jovens, faço parte da liderança do departamento de jovens. Querendo ou não, tenho grandes amizades, eu pensando na época, tenho grandes amizades no meio pentecostal. Minha família toda é evangélica, parte batista, parte considerável pentecostal. De católico só sobrou minha madrinha, entendeu? Não tem ninguém na família da minha esposa católico. A família da minha esposa é toda protestante. Minha esposa é protestante, eu sou protestante, conheci minha esposa no meio protestante. Eu vou largar tudo isso? E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E até o momento que eu fui conhecer Santo Agostinho, né? Até o momento que eu fui conhecer Santo Agostinho. Porque até então eu achava na minha mente que dava para conciliar, tentar conciliar aquilo que eu sabia da igreja evangélica e tal, e acha que vai mudar alguma coisa, né? E só que Juan, aí eu, travou um pouquinho. Travou na parte que você disse que conheceu Santo Agostinho. certo. Então, só que aí eu conheci Santo Agostinho, né? Eu encontrei e eu lembro, eu na hora eu lembrei que Augusto Nicodemos falava muito de Santo Agostinho. Eu falei, bem, e curiosamente, eu veio na minha mente, bem, talvez Agostinho seja uma esperança. Porque eu pensava, bem, se Agostinho é citado por um pastor tão anticatólico como Augusto Nicodemos, então tem alguma coisa ali que possa me apegar para provar que a igreja evangélica está certa. No fundo, eu sabia já que isso não tinha lógica, mas eu queria como elas são.
fui ler Santo Agostinho, li o livro Confissões. E foi o golpe de misericórdia, né? Lendo sobre a história lendo sobre a história da conversão de Santo Agostinho, e outro dia estava conversando com um colega meu, e ele estava falando, mas o que te encantou foi o que te encantou foi o poema de Santo Agostinho, Tarde vos amei. Eu disse, olha, de fato, o poema me encantou. O poema me encantou de fato. Mas, para ser sincero, o conjunto da obra, que foi o baque principal, principalmente o ponto em que e essa parte engraçado que essa parte seu Augusto Nicodemos, nenhum protestante que lê a história de Santo Agostinho, o livro das Confissões, de maneira, digamos, protestantinizada, digamos assim, eles leem ou reconhecem essa parte, que é o encontro das relíquias de São Gervásio e São Protásio. Esse ponto do livro, a história do encontro dessas relíquias, e que que é encontrado através de um sonho de Santo Ambrósio, no momento em que a igreja estava sendo perseguida pela imperatriz. Santo Ambrósio estava sendo ameaçado de ser preso, né? E que Santo Ambrósio tem um sonho em que ele encontra o local onde estavam depositadas as relíquias de Santo Gervásio e São Protásio, que eram mártires dos primeiros períodos da igreja, na região ali da Península Itálica. Ele manda fiéis irem até o local no qual ele sonhou que estava, e eles encontram essas relíquias, eles trazem essas relíquias para a igreja, e no momento que eles vão trazendo, isso tudo está relatado no livro de Santo Agostinho, no livro das Confissões, no momento que eles vão trazendo, pessoas vão sendo curadas. Pessoas vão sendo curadas. Cegos começam a enxergar, surdos começam a ouvir. Isso Augusto Nicodemos não comenta sobre isso, desse livro. Mas está em Confissões. No livro das Confissões. Quando eu li isso, eu parei. Eu falei, não é possível. Esse Agostinho aqui está confirmando aquilo que a Igreja Católica defende e que era motivo de sarro, era motivo de piada no meio pentecostal. E é um cara, assim, eu falo na época, e é um cara que é defendido por muito protestante dito histórico, muito calvinista, dizendo, Agostinho foi um dos primeiros calvinistas, já existia calvinismo na época de Agostinho. Meu, que isso? Sabe? E eu fiquei atônito, eu parei de ler, eu confesso, eu parei de ler, respirei fundo, eu falei, bem, o que mais eu tenho, que mais provas eu quero, que mais provas eu quero para reconhecer o óbvio, sabe? Aquilo ali foi o baque principal. O encontro das relíquias de São Gervásio e São Protásio, que é mencionado no livro, foi um tremendo baque. Porque ali eu percebi que, de fato, isso daí não foi inventado pela igreja, isso daí não foi inventado pelos papas. Não. Entendeu? Já havia relatos desse tipo naquela época. Entendeu? Assim como São Cipriano já falava da unidade da igreja antes mesmo de Constantino sentar no trono do Império Romano. Entendeu? Então tem uma frase aqui do testemunho do Juan, que ele diz assim, todas as minhas resistências caíram por terra e comecei a chorar em casa sozinho. Tudo fez sentido e tudo se encaixou a partir daí. Aquilo ali me deixou atônito, sabe? E eu parei por um tempo, fiquei pensando e resolvi retomar a leitura. Faltava pouco para concluir o livro, né? E eu disse, não, eu gosto, quando eu pego um livro, eu gosto de ler já o máximo que eu conseguir, porque eu sei que o meu tempo é curto e eu acabo demorando muito para continuar a leitura depois. E eu continuei lendo. E aí entrou a parte do poema, o Tarde vos amei.
Quando eu terminei de ler aquele poema, Tarde Vos Amei, ó beleza tão antiga e tão nova, Tarde Vos Amei, foi justamente a parte que eu escrevo no testemunho, que eu caí em lágrimas. Eu estava em casa sozinho, e foi 23 ali, anos de, 23 anos de idade, um ano de casado. exatamente. Minha esposa estava em Ubatuba, cara. Sim, minha esposa estava em Ubatuba, e depois eu vou dizer o porquê. Terminei, terminei de ler esse trecho, e ali eu não consegui segurar, eu comecei a chorar, entendeu? E eu comecei a pensar comigo mesmo, bem, se existe uma igreja de Cristo instituída, sem rupturas, isso é importante ressaltar, sem rupturas, aqui nessa terra, essa igreja com certeza é a igreja católica. Só que eu ainda preciso uma confirmação final. Eu ainda não coloquei os pés dentro de uma igreja católica. E foi aí que eu fui entender, e foi aí que eu fui olhar para você ver como o pentecostal é tão descolado da realidade. Eu fui olhar no calendário e eu vi que era sábado. Sábado de Aleluia. Páscoa. E aí eu fui entender por que a minha esposa tinha ido, eu fui lembrar o porquê que minha esposa tinha ido para Ubatuba. Que ela aproveitou o feriado, né? Ela aproveitou o feriado para ir visitar a mãe dela. E foi aí que eu falei, bem, eu estou sozinho, hoje é sábado de Aleluia, eu acho que vai ter alguma coisa na igreja. Peguei peguei o celular e fui dar uma olhada se tinha alguma igreja próxima. Isso já morando, isso em Angra dos Reis. Travou só um Tinha, pouquinho aqui, Juan. Travou só um pouquinho na parte que você disse que, como o pentecostal é meio descolado da realidade, você descobriu que era sábado de aleluia e a sua esposa não estava. isso, exatamente. Minha esposa tinha viajado justamente para a cidade da mãe dela, porque era sábado de Aleluia, era um feriado e ela estava de folga, entendeu? E foi aí que eu fui entender. Eu falei, nossa, é mesmo, minha esposa foi viajar, hoje era feriado. Só que eu não fazia nem ideia de que feriado que era, do que era, o que estava sendo comemorado. Para você ver como pentecostal é descolado da realidade. Mas se tem um Enfim, feriado católico, todo mundo aproveita. então, mas ninguém, o pessoal finge ou prefere esquecer do que se trata, né? Mas enfim, e aí eu falei, bem, vou dar uma olhada aqui se tem alguma igreja próxima, né? E vou tomar coragem e vou ver o que é uma missa, né? E aí eu encontrei, eu morava nessa época no bairro Nova Angra, em Angra dos Reis, e eu encontrei o endereço de uma paróquia nesse bairro, chamada Paróquia Cristo Rei. O padre lá se chamava Cícero, não sei se ele ainda está lá. E era pertinho da minha casa, eu nem sabia, eu já devia ter passado 1000 vezes por lá e nunca tinha prestado atenção. E aí eu vi um post no Face da paróquia dizendo, olha, nós vamos ter procissão saindo do centro paroquial em direção à paróquia. Estejam todos lá, 18h30, se não me engano. E, Peraí, bem, cortou eu só um fui. pouquinho. Cortou só um pouquinho. Você foi na paróquia e o pessoal estava fazendo uma procissão e você não conhecia ninguém. Exatamente. Exatamente. Eu vi, na verdade, no Face, a informação do próprio perfil da paróquia informando que ia ter uma procissão saindo do centro paroquial em direção à matriz. E eu falei, bem, eu vou matar dois coelhos numa cajadada só. Eu vou nessa procissão, vou saber como é que é uma procissão, porque eu só via de fora, né, em Angra. E repleto de ira quando via uma, né? Agora eu vou estar lá dentro, eu vou ver o que é, eu vou ver como é que é, e de quebra eu vou assistir à missa, né, desse tal sábado de aleluia, que eu nem sabia o que era, por que era sábado de aleluia, né? Nem sabia por que esse nome. Mas enfim, fui, chegando lá, eu confesso, eu estava com medo, porque eu não sabia como é que era, não sabia o que esperar. E, claro, como todo bom pentecostal,
estava morrendo de medo de algum colega pentecostal me ver na rua e eu ter que dar explicações hoje. Eu não sabia que explicações daria, porque até então, por mais que eu tivesse chorado, por mais que eu tivesse no fundo reconhecido que a fé católica era de fato a fé verdadeira, eu estava relutando em querer em dar o passo dar o passo inicial. Ou, aliás, passo inicial não, passo definitivo. Então tivemos a procissão, né? Saímos do centro paroquial e fomos até a paróquia. E aí lá teve a missa, celebrada pelo padre Cícero, e foi ali que as amarras, digamos assim, se soltaram de uma vez e eu reconheci de fato que não valia a pena. Não valia a pena, tipo, a fé católica era muito mais importante do que a amizade. A fé católica era muito mais importante do que as pessoas iam achar. A fé católica era muito mais importante do que minha zona de conforto, porque, veja bem, eu fui criado no meio pentecostal. Eu estava aquele período todinho no meio pentecostal. Eu podia muito bem, como eu disse, ter fingido que estava tudo bem e continuado na minha vida. Eu não sei, hoje eu estaria, hoje, sei lá, seria presbítero, diácono, não faço nem ideia do meio pentecostal, seguiria a vida normal, como meus parentes, muitos ali, presbíteros, diáconos e tal, entendeu? Mas nada disso valia a pena, nada disso era mais importante, sabe? Eu chorei naquela missa do início, o que faltava de lágrima para chorar da leitura do livro das Confissões, eu terminei de chorar lá na missa, na Paróquia Cristo Rei. Foi uma das missas que eu mais chorei na minha vida. Eu já chorei em outras, mas aquela primeira missa é a missa que eu mais chorei na minha vida. Foi algo assim incrível. Vale ressaltar, eu já estava esquecendo, antes da leitura do livro As Confissões, para você ver como que são as coisas. Do nada eu fiz amizade no Facebook com um certo jovem. Isso seria até um erro da minha parte não mencioná-lo. O Talik, esse rapaz é lá de Imperatriz, no Maranhão, tá? Ele teve um papel muito importante. Ele teve um papel importante quando ele citou o livro As Confissões de Santo Agostinho para mim. Olha, tem um livro das Confissões de Santo Agostinho, tal, dá uma lida, porque eu comentei com ele que eu estava pesquisando sobre a Igreja Católica e tal, e eu era protestante. Ele até se espantou, mas o que você quer pesquisando sobre a Igreja Católica, você sendo protestante? Ele achou estranho. E aí olha, cara, vou ser bem sincero para você, a situação é essa. Eu estou com incertezas a respeito da minha fé, da igreja no qual estou, na Assembleia de Deus, entendeu? E eu estou tentando entender o que foi a Reforma Protestante, estou tentando entender o que foi, qual foi o papel, qual é o ponto de vista da Igreja Católica referente à Reforma Protestante. Eu já vi alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo, eu já li alguns livros, alguns autores da patrística, São Justino Marte, São Cipriano, e agora tô lendo outros. E aí ele falou, Santo Agostinho, sobre o livro das Confissões e tal. E ele vai ter um papel muito importante mais à frente, dando apoio no processo, porque não foi fácil, né? No meu processo de conversão. E ele vai ter um apoio essencial. Entendeu? Não sei se ele está assistindo a live, mas qualquer coisa ele vai ver esse vídeo depois, provavelmente. Eu quero mandar um abraço, eu sou muito grato, né? Deus enviou um amigo que é praticamente um irmão lá do Maranhão, que eu até hoje não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas que foi um ponto assim importantíssimo no meu processo de conversão, no momento que eu ainda estava meio que titubeando, digamos assim, né? E aí eu ia deixar para falar isso no final, mas eu aproveito já para falar agora, senão eu posso acabar esquecendo.
eu acho muito importante, o Jefferson, o trabalho como do apostolado, porque se une pessoas ex-protestantes que se converteram à fé católica, com jovens ou pessoas já de longa caminhada no meio no meio protestante como um todo, e que estão titubeando, que já muitas das vezes já reconheceram de fato a fé católica como fé verdadeira, mas olham, tá, mas e minha família? Eu fui criado no meio protestante, meu pai é pastor, meu irmão é pastor, como é que eu vou explicar isso para minha esposa? Como é que eu vou explicar isso para o meu esposo? Como é que eu vou explicar para minha noiva? Como é que eu vou explicar para os meus filhos? E muitas das vezes, se você não tiver esse apoio de pessoas rezando por você, como foi o Talik, que rezou demais por mim, pessoas rezando por você, pessoas apoiando você, conversando contigo, tirando dúvidas, entendeu? Se você não tiver esse apoio, eu não digo que, eu sinceramente eu acho que não, mas o processo pode se tornar mais demorado, o processo de conversão. Eu não acredito que a pessoa consiga retroceder, sinceramente, Jefferson. Chega um momento que você chegou na Igreja Católica, você já pesquisou, você já estudou tudo, você chegou na Igreja Católica e está lendo. O que pode acontecer é você demorar mais o teu processo de conversão. Sinceramente, minha opinião, eu acho que é difícil alguém retroceder, porque no fundo você vai estar sempre ali na consciência de que você sabe da verdade, você conheceu a verdade, entendeu? Você não abraçou a verdade por questões de conveniência, porque, como eu disse, tua família, o que eu vou dizer para os meus amigos, etc e tal, entendeu? Por isso, Talik foi de uma importância assim brutal, tanto na indicação do livro das Confissões de Santo Agostinho, como depois já convertido, entendeu? Porque termina essa missa, eu vou correndo atrás do Padre Cícero, para falar com ele, entendeu? Eu não quis nem terminar, deixar para outro dia, e aí o diácono que veio falar comigo falou, olha, seguinte, quarta-feira o padre vai estar no centro paroquial, tal hora e tal, que não sei o quê. Você vai lá, ele vai estar aguardando você, tal. Diz, não, tudo bem. E foi assim que iniciou o meu processo, tipo, que eu dei o pontapé inicial na minha conversão à fé católica, entendeu? Foi difícil, não vou dizer que foi fácil, entendeu? Qualquer ex-protestante sabe a dificuldade que é você já vive uma realidade diferente, uma realidade paralela. Você vive um mundinho particular, como eu disse no texto da conversão. Você vive um mundinho particular, e para você abandonar isso, abandonar tudo isso daí, demora um tempo, é um processo que você tem que estar disposto, mas que, olha, eu digo para você e digo para qualquer outra pessoa, eu faria tudo novamente. A única coisa que eu mudaria seria o seguinte, teria iniciado essa pesquisa antes e teria me convertido antes. É a única coisa que eu olho assim e falo, caramba, quanto tempo eu estive fora da Igreja Católica. E aí, por isso que eu tenho tanto carinho por esse poema do Santo Agostinho, principalmente pela parte Tarde vos amei. Beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. E como tem uma parte que, antes do poema, ele fala 30 anos estive longe de Deus. Eu falo que quase isso, praticamente 23 anos da minha vida estive longe da Igreja Católica e, graças a Deus, agora, aliviado, posso dizer que sou católico e não troco essa fé por absolutamente nada. Como eu disse, se eu pudesse voltar no passado, eu teria iniciado essa pesquisa antes e teria me convertido antes. É o único arrependimento que eu tenho. E eu amo a fé católica, eu amo a Igreja Católica. E, para finalizar, mais uma vez, o apostolado Cardeal Newman, ele tem um ponto-chave nesse processo para muitos protestantes que estão nesse processo de conversão.
eu arrisco dizer, com toda a sinceridade do mundo, esse processo ele vai aumentar cada vez mais, entendeu? Cada vez mais. Eu tenho que manter, né? Juan, cortou só um pouquinho Para aqui. Cortou na parte que você disse que tem contato com alguns jovens. sim, eu tenho um contato com alguns jovens protestantes ainda. Eu não gosto de fazer proselitismo. Eu acho que é muito mais importante deixar as pessoas falarem. Recentemente eu estive conversando com um rapaz e ele veio me perguntar como é que foi o meu processo de conversão à fé católica. Mas por que você quer saber? Não, não, só por curiosidade e tal. E aí eu comecei a conversar com ele, explicar e tal. Aí no fim ele chegou para mim e falou: Olha, sinceramente eu não tiro, eu não tiro a razão de você ter se convertido, não que eu concorde, né? Mas eu não tiro a razão de você ter se convertido, porque a igreja, a Assembleia de Deus está numa situação muito complicada e tal. Aí eu falei, olha, você não tem que se preocupar com a situação da igreja, a Assembleia de Deus, a igreja, etc e tal. Você tem que se preocupar é o seguinte, eu estou no caminho certo, eu estou na fé certa, a fé que eu professo é a fé. E eu percebi ali que, tipo, é como eu falei anteriormente, há uma falta de norte, sabe? Há uma falta de norte. Muitos jovens pentecostais, eu falo dos processos, ele vai É, aumentar, está cortando mais uma vez o áudio. É, nesse finalzinho que você falou, dos jovens pentecostais. certo? Retomando. Eu Voltou. acredito, então, eu acredito sinceramente que esse processo de conversão de protestantes, de pentecostais pelo menos, para a fé católica, ele vai aumentar, entendeu? Eu acredito, pelo que eu venho conversando com os poucos pentecostais com que eu venho falando, jovens e tal, que estão seguindo o mesmo caminho, a mesma empreitada, tentando entender como é que surgiu o pentecostalismo, como é que surgiu, como é que ocorreu a reforma protestante e tal. Inclusive, eu falei, olha, esse caminho eu conheço muito bem, eu passei por esse caminho, entendeu? E é isso, por isso eu acho a importância do apostolado cardeal Newman muito grande nesse processo, né? Que eu tenho certeza que mais jovens vão começar a acompanhar o apostolado e a história de ex-protestantes que se converteram à fé católica. É Juan, isso. agora, só para nós finalizarmos, Sim. é, são três coisas, né, que eu gostaria que você comentasse para nós fecharmos. A primeira, como foi romper todos os preconceitos com relação à igreja, ou melhor, com relação à devoção à Nossa Senhora, né? E por fim, que você dirigisse uma mensagem aos protestantes e também aos católicos. Vamos lá. Eu vou ser sincero, de início, a, de início foi um processo que teve uma certa. Até eu compreender de fato quem era, a importância de Nossa Senhora na igreja, na história da igreja e na fé como um todo, entendeu? Tudo foi com o tempo.
Cortou aqui mais uma vez. Vamos lá, vamos de novo. No meio pentecostal, está conseguindo me ouvir? Agora sim, agora sim. Beleza. No meio pentecostal, nós fomos ensinados, né, que a Igreja Católica adorava os santos e a Virgem Maria. Né? Adorava os santos e a Virgem Maria. Isso foi um processo que eu precisei entender a importância da Virgem Maria na história da Igreja, na história da fé católica, entendeu? Para poder aí então compreender o que de fato que aquilo que era ensinado a nós pentecostais e tal, não passava simplesmente de um espantalho. E eu fiquei maravilhado ao ver também que homens como o próprio Lutero tinham uma devoção à Virgem Maria. O que acontece de fato, o Jefferson, o que acontece de fato é que como o protestantismo ele sofre de rupturas e rupturas e rupturas, você vai deixando, aquele exemplo que eu citei, eu brigo com você, eu fundo minha igreja. E aí eu levo comigo parte daquilo que eu concordo de você, mas o que eu discordo eu deixo para você. Alguém vai brigar comigo e vai criar uma outra igreja. Ele vai pegar parte daquilo que concorda de mim e vai deixar o que discorda. E os movimentos, eles vão se afastando cada vez mais da tradição apostólica, cada vez mais da fé apostólica, da fé católica. Cortou, O processo de... cortou mais uma vez aqui, só esse finalzinho. Então, esse processo de compreender o culto mariano, esse processo de compreender a importância da fé católica, da Virgem Maria na fé católica, ele passa justamente pelo conhecimento da própria fé católica, pelo conhecimento da própria igreja, pelo conhecimento da própria história da igreja. Entendeu? É a partir desse momento, é a partir dessa compreensão, entendeu? Que é possível entender. Porque principalmente para um pentecostal, que ele está completamente fora do conhecimento, fora do conhecimento da fé e da tradição apostólica, é difícil ele compreender, sabe? É muito complicado porque ele foi ensinado muitas das vezes desde criança, entendeu? De uma forma completamente afastada do que é a tradição apostólica, a tradição católica, entendeu? Ok. E qual é a mensagem que você deixa para os protestantes, mas também para os católicos? Bem, eu acho que eu vou começar pelos católicos. Eu queria dizer, como é que eu vou dizer isso? Vamos lá. Eu vou começar pelos católicos porque eu acho que a importância do católico nesse momento ela é crucial. Eu acredito que haverá, como eu já disse, haverá um crescimento cada vez maior de número de protestantes, de ex-protestantes se convertendo à fé católica. Faz-se necessário que os católicos, que já são de berço, estejam dispostos não só a ajudar esses irmãos neófitos, estejam dispostos a ajudar esses irmãos neófitos e estejam dispostos principalmente a guiá-los. Eu vejo, sinceramente, o Jefferson, veja, eu não estou querendo aqui criar celeumas nem intrigas, mas eu vejo com todo o respeito, com toda a sinceridade do mundo, mas eu vejo muitas das vezes muitos católicos de berço, entrando em disputas que, ao meu ver, são desnecessárias para a fé, entendeu? Quando nós temos um montante considerável de neófitos na igreja que precisam ser ajudados, que precisam ser catequizados, que precisam ter um apoio, entendeu? Um apoio, e que muitas das vezes eles veem católicos de berço que deveriam
estar defendendo a fé, que deveriam estar ajudando no processo da conversão dessas pessoas. Essas pessoas estão em redes sociais, descendo a lenha em autoridades da igreja, descendo a lenha em autoridades, em bispos, em padres. E, infelizmente, eu já vi casos até contra o Santo Padre. Olha, com todo respeito, é um desserviço. É um desserviço. Falo isso com toda sinceridade. Ao católico de berço. Empreenda todos esses esforços que muitos têm de acusar possíveis problemas na fé católica, na Igreja Católica. Empreenda esses esforços em catequizar esses jovens, esses novos convertidos que estão vindo para a fé católica. Entendeu? A igreja está precisando de catequistas, a igreja está precisando de pessoas que ajudem, e isso eu incluo a mim também, entendeu? Isso eu incluo a mim também, eu não estou descendo a lenha só, não, estou me incluindo nessa crítica, entendeu? A igreja está precisando principalmente de catequistas, entendeu? De pessoas aptas e pessoas dispostas a ajudar essas pessoas que estão vindo desse processo de conversão, entendeu? É necessário deixar um pouquinho as redes sociais, discussões de redes sociais de lado e focar na oração, e focar na catequização, entendeu? E focar no trabalho paroquial. A igreja está precisando disso. O que eu vejo muitas das vezes é muitos católicos criticando muitas das coisas, mas não move uma palha por nada. Entendeu? Há necessidade desse apoio. E os católicos de berço, eles precisam se levantar para ajudar esses irmãos que estão vindo. Quanto aos irmãos que estão nesse processo de conversão, eu posso dizer com toda sinceridade, não foi um processo fácil, meu processo de conversão, particularmente, não foi um processo fácil. Ainda mais alguém que foi criado no ambiente em que eu fui criado, entendeu? Mas eu posso dizer com toda a sinceridade do mundo, eu não trocaria a fé católica por absolutamente nenhuma fé, entendeu? Eu não trocaria a fé católica por absolutamente nenhuma fé. Nós temos aqui o apostolado, tá? O apostolado Cardeal Nilman, que é um apostolado que está disposto a ajudar todos aqueles que estão nesse processo de conversão, tá? Que não é um processo fácil, nós sabemos disso muito bem, entendeu? Ainda mais se você é casado, ainda mais se você já tem uma família tradicional naquele meio. Nós sabemos que é um processo difícil, mas nós estamos dispostos a ajudar, entendeu? Nós estamos dispostos a oferecer apoio, o apostolado está disposto a oferecer apoio, e acreditem, nada é mais importante que a verdade. Nada, absolutamente nada é mais importante que a verdade. Amém. Meu irmão, muito obrigado pela sua disposição, muito obrigado por finalmente termos feito essa live. Nosso Senhor te abençoe. E eu peço também que vocês rezem pelo Juan, pela esposa dele. A esposa dele não é católica ainda, né? Mas rezemos. E Deus abençoe e até uma próxima, meu irmão. Amém. Um abraço a todos.